Iniciamos falando sobre Gênesis no capítulo 2, no verso 4. Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que fez o Senhor, tetragrama, Yahweh, Deus, terra e céus. O que a gente vê nesse verso? Algo bastante interessante, geração dos céus e da terra. Dependendo da tradução que a gente olha, essa palavra é traduzida de formas diferentes, mas é uma palavra que significa literalmente gerações, geração ou genealogia, usada muito para genealogia. A gente vai continuar vendo isso. Toledoth, do hebraico. Então, estas são as gerações dos céus e da terra. Como céu e terra podem ter gerações? Bastante interessante. Essa parte de geração ou genealogia que fala de quê? De pai, parentela. Muito interessante, né? O que a Bíblia está querendo insinuar ou sugerir? A gente vê esse tipo de coisa, é muito comum, né? Quando se estuda no hebraico, esse jogo de palavras que existe na Bíblia, usando o hebraico. Então, o que Deus está querendo falar sobre isso? Um modelo a ser seguido? Vamos continuar vendo. Então aqui a gente coloca só a parte principal que a gente vai ver, capítulo 2 do Gênesis, no verso 4. Estas são as gerações dos céus e da terra. Toledoth. Um modelo a ser seguido? Uma palavra, como falei, significa geração ou genealogia. A gente vai aqui, como é utilizada esta palavra, Toledoth, geração ou genealogia. A gente vai ver que todas as outras ocorrências dessa palavra, inclusive várias no livro de Gênesis, se fala de geração, ligada a uma genealogia. No hebraico existe uma palavra própria para geração, e inclusive essa palavra pode significar geração, mas a gente vê a utilização dela sempre ligada à genealogia. 39 vezes na Bíblia do Antigo Testamento essa palavra é usada, sempre no sentido de gerações, ou geração, ou genealogia. Essa palavra deriva de nascimento. Toledoth, geração ou genealogia, deriva dessa palavra nascer, conceber, dar à luz, yeled. É muito utilizada no Antigo Testamento essa palavra de gerar. Sempre que fala que fulano, ou essa pessoa gerou essa outra pessoa, vem dessa palavra. A gente vê a raiz aqui no hebraico, as duas palavras aqui no meio, vem de uma raiz, de uma mesma raiz. Bastante interessante, né? Céus e terra, uma geração. A gente continua. O que é ser um pai e mãe? É um modelo, é seguir um modelo, uma autoridade. Na verdade, várias coisas que a gente pode falar de céu e terra. Como já falei, o céu é uma palavra masculina no hebraico, a terra, uma palavra feminina, essa questão da mãe terra, mãe natureza, aquela que gera. A gente vai ver isso no capítulo 1 de Gênesis, o que está sendo gerado, essa mãe natureza ali gerando várias coisas. O que é semente, vegetação, frutos, animais, ser humano. A criação é realmente um modelo, né, de frutificação do ser humano se a gente olhar pelo lado espiritual. Pai e mãe, como já falei, um modelo a ser seguido. Nesse caso, o modelo de criação, da criação ali no Gênesis, no capítulo 1 e 2 também. Os filhos devem seguir esse modelo. É uma autoridade também, quando se fala de parentela. Uma obediência, seguir pai, seguir mãe. Correção também fala de correção. A gente vai continuar vendo sobre isso. A criação, como já falei, é um modelo. Fiz esse slide no estudo anterior, do primeiro verso de Gênesis. É uma obra de Deus, essa obra em 6 dias, que gera um descanso no 7º. A gente lembra das leis ali de Israel, o descanso por 6 dias, no 7º dia o descanso. Justamente ali o povo saindo do Egito, de um trabalho forçado ali, escravo, né? Faraó ali comandando eles, e agora em vez de Faraó, Deus, aquele que está trabalhando em nossas vidas e vem para nos dar um descanso. E o Deus que tudo era bom ali em Gênesis no capítulo 1, esse conceito do bem e do mal vem já dali, do bom, Deus sempre pronunciando o que é bom, a obra dele é boa. E as leis falam
também de uma obra boa. Deus quer que a gente siga, como a gente vê em Deuteronômio, a lei. Várias vezes ali é falado que a lei é o bem. Escolha o bem em vez do mal, o povo ali, para entrar em uma terra. E a gente, nessa terra prometida que está diante de nós também, a gente tem que escolher o quê? Deus, o bom, o bem, o que é bom. Adão, guardar o jardim, esse conceito de guardar. Israel seria guardar as leis, essa mesma palavra ali no hebraico, muito utilizada. E a igreja guardar as palavras de Jesus, esse sentido de guardar. Que ali era guardar o jardim do Éden, Adão e Eva. Inclusive eles falharam, geraram ali, comeram um fruto que não deveria comer. Em todo esse sentido de fruto de uma terra, de semente, que a gente já vê ali em Gênesis 1, 2, 3 e na sequência, árvores e frutos, todos tópicos do Novo Testamento e através da Bíblia toda, gera frutos de uma vida que frutifica, que segue um modelo de uma criação. E a gente vai para a Bíblia, aqui no hebraico em português. Eu selecionei algumas palavras só para a gente rapidamente ver essa perspectiva diferente da criação. A criação é uma diferente perspectiva, a criação como um livro espiritual. Muitas vezes a gente olha pelo lado científico, que às vezes é até difícil, mas a verdade é que a gente vê também a criação científica, o céu e terra, o tempo sendo criado através de várias coisas, como os luminares. Mas a gente vai focar aqui no lado espiritual. A Bíblia é um livro espiritual. No princípio criou Deus o céu e a terra, os céus e a terra. A palavra Shamayim e Eretz, terra, Shamayim, terra. Shamayim, céu, Eretz, terra. Shamayim, o masculino, Eretz, o feminino. No hebraico, tudo que é terra, cidade, por exemplo, Jerusalém fala de uma mulher, porque uma noiva. Por quê? Porque a palavra até já indica isso. Tudo que é cidade, no hebraico, é feminino. Como ser humano sem Deus, sem forma e vazia. Esse é o modelo da criação. A terra não tinha forma e era vazia. Havia trevas. Todo esse tema de trevas, sem forma, vazia, tudo utilizado mais na frente, se veria essa parte de sem forma, vazia, trevas, tudo parte espiritual que é muito usada na Bíblia. O abismo também. E há uma separação da luz e das trevas. Imagina a criação espiritual também, nossas vidas sendo separadas. O que é ruim, o que é mal do que é bom. Viu Deus que era boa a luz, separou entre. Essa palavra entre está ligada à distinção também, separação. É uma palavra que significa conhecimento também. Falei muito isso no livro de Provérbios. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Todo esse conceito de noite, às vezes muito ligado à tribulação, essa palavra noite. Então, essa criação que estava sendo feita seria desfeita, na verdade, no dilúvio, por exemplo. Então, o dilúvio sempre é o sentido dessas águas, que é como se fosse uma destruição de uma criação. O povo hebraico, o povo judeu, tem vários estudos como todas essas passagens bíblicas, como o dilúvio vai voltar e se comparar, ser um contraste com a criação, porque na verdade as águas ali dos céus, inclusive, e da terra, embaixo da terra, como a Bíblia fala, essas águas, elas se juntaram para ali acabar com tudo ali que tinha espírito, que tinha vida. Então, na verdade, é uma destruição de uma criação. E fala de uma destruição de uma vida longe de Deus. Expansão, os céus sendo criados. Separei algumas palavras aqui que têm sentidos diferentes no hebraico e é bastante interessante e lindo ver isso, porque são palavras que, por exemplo, essa aqui, de juntar. A palavra juntar está ligado a uma esperança, aguardar, ter esperança, principalmente em Deus. E nessa criação a gente vê essas palavras sendo usadas e tem um sentido diferente também, se a gente olhar bem profundamente. A gente passa aqui as ondas do mar, a tribulação, essa separação da terra e das águas, é muito usada pelos profetas depois, livro de Jeremias, por exemplo, existem passagens sobre isso. Quando a terra, por exemplo, invade a água, existem passagens ali em Jeremias falando sobre isso. É como se o crente saindo da posição que Deus quer,
e não tendo o temor de Deus. Tem muita coisa a ser falada sobre isso. E a Mãe Terra aqui gerando, né, uma semente, essa palavra semente que fala de descendência também. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, ou semente, a palavra semente é repetida ali. Né, árvore frutífera, fruto. Tudo a parte espiritual que a gente vê é uma obra. A gente liga para nossas vidas, é uma obra da criação em nós. Toda uma base, é isso que estou tentando falar, é uma base. A história do Gênesis ali, capítulo 1, 2, 3, são base toda para a história de Israel e para a história da igreja. Essa obra que Deus faz em nós. Terra produzindo erva, dando semente, né? Semente, como já falei, fala de descendência, a mesma palavra para descendência, quando Deus chama Abraão, diz que vai abençoar a sua descendência, essa palavra, literalmente semente. Então tudo era bom ali. Aqui a gente vê a separação do dia da noite, mais um verso falando de separação. Então são para que sinais, profundo sentido das luminárias, né? Ali para controlar ali nos céus. A gente está, é bem um tópico de céus e terra passarão, todos os sinais ali da lua, sol escurecendo em Mateus 24. Essas luminárias que tem que ser um governo, um governo sobre nossas vidas. A gente tem que ter Deus iluminando esse mundo escuro, muitas vezes, que é nossas vidas, iluminando o mundo por aí afora também. Sinais de tempos determinados, né? As festas de Israel, baseadas em um calendário que era da lua. Tempos determinados é realmente a palavra ali usada para as festas de Israel. Muito lindo, né? Tem estudos aqui no canal sobre as festas de Israel e a gente vê que tudo isso liga a céu e terra. Essas luminares que iluminam a terra, é um governo também, algo superior, aqui no verso 16, para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, as estrelas sendo formadas também. A gente vê aqui a expansão dos céus sendo formada. Tudo isso era bom, essa separação da luz, das trevas. Então, os animais sendo criados, as almas viventes, os seres viventes, literalmente aqui, bestas, né? A palavra para bestas, que na verdade é um ser vivo, algo vivo. Já esse conceito de bestas, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, já tenho falado até muito sobre isso. Viu Deus que era bom? Frutificai e multiplicai-vos. Então essa palavra ainda vem para nós, né? Que a gente frutifique, multiplique as bênçãos em nossas vidas de Deus. E a gente vê essa questão aqui de besta do animal. A besta, que é um animal selvagem, em comparação com o homem criado à imagem de Deus. E todo o tema de idolatria também. Produz a terra alma vivente, né, que é as bestas, conforme sua espécie, gado, répteis, feras, né? Mais uma vez aqui, as bestas. No verso 25, fez Deus as feras da terra, viu Deus que era bom. E agora o homem sendo criado à imagem de Deus. Todo esse contraste com besta, com animal que não é a imagem de Deus, e com idolatria também, porque imagem, essa palavra aqui de imagem, Tselen, fala de realmente uma duplicação, uma sombra, e o vale da sombra da morte, que é o contraste, né? Não é a sombra da morte que a gente quer, a sombra da vida de Deus, a sombra, o espelho de Deus. O homem é criado à imagem de Deus, né? Tselen, a imagem, a sombra. Deus abençoa e abençoa para que a gente frutifique e multiplique e encha a terra e domine, né? Sujeite-a a nós. Essa criação tem que ser sujeitada a nós. Não é a criação que tem que tomar conta de nós. E se a gente olhar pelo lado espiritual, não é a gente se tornar como um animal, a gente ter o domínio sobre isso, né? Ter o Espírito de Deus sobre nós. Tudo ali, a semente, os frutos eram de alimento para o homem. A gente vai seguindo e entra no capítulo 2 de Gênesis. Os céus e a terra sendo formados e o exército celestial. No sétimo dia, o descanso, a gente vê mais algo interessante, né? Como as leis do sétimo dia do descanso, o Shabbat. A gente vê aqui várias vezes a palavra 7, que está ligado a justamente o
descanso, e essa palavra Shabbat, que é o repouso, cessar, é uma obra cessando. Por quê? Porque ela atinge o ponto em que Deus quer. Claro que esse ponto em nossas vidas, apenas quando a gente chegar à presença plena de Deus na eternidade, mas a gente quer chegar onde Deus, no propósito de Deus já de agora. Abençoou Deus o 7º dia e descansou. Então, esse descanso que fala de nossas vidas estarem uma obra terminada, uma obra das mãos de Deus sendo terminada. E aqui no Gênesis, no capítulo 2, verso 4, o verso que a gente tem focado: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Como já falei, a palavra Toledov, que vem dessa palavra de gerar, o filho sendo gerado. Então, essa palavra aqui, como comentaristas judeus hebraicos falam, estas são as origens, que estas, tudo ali que veio atrás, os versos anteriores a esses. Então, são estas as origens, e que fala de tudo, da criação do homem também, criação dos frutos, das árvores, basicamente do céu e da terra. A gente vê outros tópicos aqui, lavrar, que é a palavra ser servo, e fala aqui que o Senhor Deus, Yahweh, tetragrama, Elohim, o Senhor Deus, que na verdade Yahweh, Elohim, as duas palavras aqui, o tetragrama e a palavra Elohim, ele não tinha feito chover sobre a terra e não havia o homem para lavrar ou para trabalhar a terra. Essa questão de trabalhar, mesma palavra para trabalhar, o escravo também, o homem ali lavrando a terra. Todo esse conceito de trabalho, as parábolas de Jesus que a gente vê lá na frente, tudo ali do Gênesis 2, 1, a gente vê já tudo aqui. E o homem é formado do céu e da terra. Mais uma coisa interessante, a palavra formar, que é a palavra oleiro, Essa palavra formar que vem da palavra barro também, formar, é muito utilizado ali, não é à toa que o livro de Jeremias ele usa essa questão do oleiro. Isso já vem de Gênesis 2 aqui, Deus sendo formado. Jeremias também é um livro do céu e da terra. Fala muito sobre céu e terra. Formou o Senhor Deus, tetragrama, Yahweh, Deus, o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego da vida. O fôlego é Neshama. O fôlego, essa palavra, a raiz vem de... Interessante, A raiz vem de céu. Esse fôlego, essa palavra, Neshama, vem de céu, a raiz, mesma raiz. Shammai é o céu. Então, o fôlego da vida. E Éden ali é o lugar de deleite, do prazer, porque significa o lugar de estar perto de Deus. E mais na frente seria a terra de Israel, a simbologia ligada a isso. No livro do Apocalipse a gente vê o Éden novamente, na verdade, porque significa a presença de Deus. Então a gente vê que a Bíblia toda ela está integrada. Se a gente estudar profundamente, a gente vê que a Bíblia toda ela se junta, todos os tópicos vão se juntando de uma forma maravilhosa. E mais uma vez o homem aqui guardando o jardim, que é comparativamente a nós, o povo de Israel no Antigo Testamento também, guardando a lei ou guardando, entre aspas, guardando a lei, que é guardar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus para nossas vidas. Espero que tenha sido proveitoso. A gente continua falando desse tema e tudo ligado ao livro do Apocalipse, Mateus 24 também.